Como a Gabriele já me apresentou, sou a Tamires, sou vice-diretora do colégio Mater Puríssima. Eu estou nesse colégio desde a fundação dele, né, como membro mesmo fundadora do colégio, junto com meu esposo, mais alguns casais, que em 2019 abrimos esse colégio. E sempre estive como professora do colégio, já devo ter dado aula para os filhos de muitos de vocês, dei aula para o 1º ano, para o 2º, para o 4º ano. E ano passado, né, assumi o desafio de ajudar a Sabrina na direção do colégio. O colégio crescendo, né, e nós vimos essa necessidade. E, então, senhores pais que têm filhos matriculados no período da manhã, sempre que os senhores precisarem da direção do colégio, é comigo que vocês falarão. E aí já surge, né, muitos nos perguntam, né, por que a diretora fica tarde, por que a vice-diretora fica de manhã. Em todos os colégios, a diretora e a vice-diretora trabalham, né, durante o dia todo. E isso já mostra um pouquinho para nós o nosso pensamento sobre maternidade, né? Acho importante contar isso para vocês. Nós trabalhamos meio período justamente por isso, porque nós somos mães. E eu me dedico ao colégio no período da manhã, enquanto os meus filhos estão lá. Estão estudando. À tarde, eu me dedico à minha casa, à minha família, que é aquele trabalho mais importante, né? Os filhos não são algo que nos impedem de fazer o trabalho importante, eles são o trabalho importante, né? E aí, à tarde, é a mesma coisa. A Sabrina assume o período da tarde, enquanto os filhos dela estão lá. Então, falar sobre maternidade é algo que, né, tem a ver com a minha vida, né? É algo que há 10 anos me tornei mãe, né? Sou mãe de 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. E a maternidade ela transformou a minha vida mesmo. Foi em 2015 que eu me casei e eu fui, como muitas de vocês provavelmente, eu fui formada para não ser mãe. Eu fui formada, fui educada para o mercado de trabalho, para a minha carreira, né? Eu sou engenheira também de formação. Não conheci o Danilo na engenharia, nós nos conhecemos ainda antes da engenharia, mas né, fiz todas as escolhas da minha vida voltada para isso, né, para a minha profissão. Eu sempre quis ser mãe, eu sou filha única, e eu senti muita falta de ter irmãos. E eu dizia isso sempre, eu quero ter filhos, eu não quero ter um filho só, mas assim, eu quero ter filhos depois que a minha vida tiver sido organizada, né, na minha profissão. Eu fiz tudo isso, pensei, tudo que eu pensei na minha vida, na minha juventude, foi focado para a profissão e nunca para o matrimônio, muito menos para o matrimônio cristão. E isso tudo, todas essas escolhas, morei fora do Brasil, tudo focando na profissão, né, estudei, né, não fazia nada dentro de casa, eu era aquela filha que só estudava e trabalhava, minha mãe fazia absolutamente tudo para mim, eu não tinha, né, esforço nenhum, não tinha dever nenhum dentro de casa, né, minha mãe sempre, não, você tem que estudar. Né? E aí, em 2015, eu me caso. E aquele ano foi um ano muito marcante na nossa vida, não só pelo nosso casamento, mas pelo que aconteceu até mesmo antes, né? Nós tivemos a graça de, através do padre Paulo Ricardo, começar a abrir os nossos olhos para coisas que nós nunca tínhamos pensado antes. Então, o ano de 2015 ele foi um processo, né? Um processo que nós fomos vivendo e algumas coisas nós fomos enxergando um pouco antes de se casar, mas eu ainda me casei pensando, eu preciso, pelo menos, né, de uns 2 anos para depois ter filhos. Eu, nesse momento da minha carreira, trabalhava na indústria, eu falava, agora eu não consigo, agora eu não posso ser mãe, isso vai me prejudicar. E Deus me deu a graça de ser mãe 2 meses depois de casado. Foi a melhor rasteira que eu tomei na minha vida. Eu não queria, naquele momento, ser mãe. Eu dizia que eu não estava preparada para isso, porque eu estava pensando em outras coisas. Mas a gestação da Sofia, ela foi uma gestação para mim. Eu fui gerada durante aqueles 9 meses. E muitas coisas foram acontecendo ali, né? Comecei a estudar, comecei a ter uma vida moral mais reta, graças a muitos ensinamentos do Padre Paulo, depois de outros professores que Deus foi colocando na nossa vida.
E quando a Sofia nasceu, eu falei, eu não volto mais, né? Eu não vou trabalhar mais. Para uma mulher como eu, que tinha aquilo como grande objetivo da vida, aquilo foi assim, foi difícil. Eu tomei aquela decisão, mas foi assim, eu dava tentando tomar de volta. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi um processo que eu vivi dentro de casa, tendo que aprender a ser mãe, aprender a ser esposa, aprendendo a ser submissa muitas vezes, dependendo financeiramente do meu esposo, coisa que eu nunca tinha precisado passar por isso antes, né? Sempre, desde muito novinha, trabalhei. Comecei a trabalhar com 15 anos. E, desde então, nunca precisei depender de mais ninguém. Então, tudo aquilo, Deus foi me forjando como mulher. E, acreditem, fazem 10 anos e essa luta continua até hoje, né? Porque as raízes disso, elas se enraizam mesmo na nossa alma. E ela muda, né, a estrutura da alma feminina. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, especialmente com as mulheres. A maternidade, ela se tornou um grande desafio para nós. E não deveria ser assim. Algo que era natural, que as mulheres faziam de forma natural, era simplesmente a vida acontecendo. Hoje, para nós mulheres, ser mãe, existe a beleza da maternidade, mas depois da beleza, a gente começa a ver os desafios, e esses desafios eles nos incomodam muito, né? Então, a gente precisa sempre fazer de uma violência contra os nossos sentimentos para que a gente faça aquilo que tem que ser feito. E não deveria ser desta forma, deveria ser natural, né? Olhando assim para as diferenças, o Danilo falava há pouco da diferença do homem e da mulher. Deus nos fez diferentes. E essa diferença ela foi pensada, arquitetada pelo Criador, que tudo faz diferente, né? Que tudo faz bem pensado. E Ele fez o homem e a mulher diferente. Essa diferença entre nós, desde, né, do corpo, do pensamento, do psicológico, essa diferença ela é necessária para a educação dos nossos filhos. É necessária para o convívio entre homem e mulher, como o Danilo colocava. Mas esta grande dificuldade que existe hoje em ser mãe se dá justamente porque o mundo moderno colocou na nossa cabeça que nós não podemos ser diferentes, que nós precisamos ser iguais. Que homem e mulher precisam ser iguais, os direitos são os mesmos, aquilo que os deveres são os mesmos, e ser diferente, muitas vezes, é colocado para nós mulheres que é sinal de humilhação. Então, muitas boas mães, né, que eu olho para vocês aqui, eu vejo isso, boas mães, mas eu tenho certeza que quase todas vocês vivem esse dilema interior, porque eu vivo. Em muitas situações dentro da minha casa, eu posso até fazer o que eu tenho que fazer, mas por dentro existe aquele sentimento de rebeldia que diz: eu não deveria estar fazendo isso. Ele deveria estar fazendo isso. O porquê que eu tenho que fazer e o porquê que ele não tem que fazer, né? Aquele sentimento que foi enraizado no nosso coração por conta da nossa educação. A nossa educação causou isso em nós. Então, quando nós pensamos na educação dos nossos filhos, né, e o tema dessa palestra é justamente isso, o papel da mãe na educação dos filhos, a gente precisa ver que é necessário ordenar as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar, para que isso aconteça de maneira sadia, né? E aí a gente pensa na figura da mulher, né? A mulher como Deus criou. Quem é essa mulher, né? A mulher, ela é aquele ser que ela dá a vida para o lar, né? Ela é capaz de infundir a alma ali dentro daquela casa. E vocês sabem muito bem disso. Uma mãe, quando ela está bem, os filhos estão bem. Se a mãe desestrutura, tudo desestrutura junto com ela. Ela é capaz de transmitir para o filho, parece que como uma frequência da forma com que eles devem agir. Então, a mãe agitada, todo mundo está agitado. A mãe, quando ela está bem, ela está tranquila, as crianças ficam bem e tranquilas. Isso não quer dizer que elas não vão fazer arte, não vão rodar no ventilador. Isso é normal de criança. Mas a mãe consegue dar o tom para aquela família. Aí a importância da mãe estar bem e convicta daquilo que é a vocação dela.
Se você está ali em casa só de corpo presente, simplesmente, né, criando os seus filhos, as crianças começam a perceber isso. Essa sintonia, ela não funciona muito bem. Então, a mãe é esse ser, né, que dá esse tom para a coisa, para o dia a dia. A mãe é aquela que é capaz de perceber aquelas coisas mais escondidas, né? Aqueles detalhes, né, na criança que, muitas vezes, um pai não consegue perceber, porque é da natureza feminina mesmo perceber essas coisas. Aquele filho que, muitas vezes, consegue enganar o pai, né, com uma resposta, uma atitude, mas a mãe, dificilmente ele engana. A mãe olha para o filho, ele pode estar falando uma coisa, mas, pelo olhar, a mãe fala: Ih, tem alguma coisa errada com essa criança. A mulher é capaz de se doar de uma forma que os homens não conseguem. É diferente a doação feminina e a doação masculina. A doação da mãe, a mãe ela é capaz de sentir a dor do filho. Um filho, se ele está mal, se ele está doente, né, se uns filhos mais velhos, se não estão bem, né, estão tristes, estão passando por alguma dificuldade, você olha para a mãe sofre junto mesmo. O pai, por tantas vezes, ai, vamos lá, né, não está percebendo aquilo, e a mãe não, a mãe ela sofre junto. Isso Deus colocou em nós mulheres, né? Não é porque somos melhores, mas justamente é porque precisava disso, né? O ser humano, no seu processo de formação, ele precisa dessa pessoa que olha, que é coração, que é mais sentimento, né? E consegue perceber esses nuances. E isso começa desde o parto, né? O parto ali, na verdade, da concepção, né? É a mãe que sente todas as mudanças. É no corpo dela que aquilo acontece. Na hora do parto, as dores, as marcas que aquele parto deixa naquela mãe, já é um aviso, né, do Criador, dizendo: a partir de agora, é isso aqui, ó, é dor e sofrimento mesmo, mas você é capaz de sentir esta dor e passar por este sofrimento. Foi para isso que eu te criei, né, para dar esta vida, gerar esta vida. Então, essa é a mulher, né? A mulher, ela... E por que Deus, né, fez tudo isso, colocou todas essas coisas na alma feminina? Porque era necessário. Nós, mulheres, nós fomos criadas para a maternidade. Né? Toda mulher foi chamada à maternidade. O auge do amadurecimento feminino, ele se dá na maternidade. É por isso que toda mulher foi chamada a ser mãe. Mesmo as mulheres que têm vida religiosa, vocação religiosa. Essas mulheres foram chamadas a ser mãe e, por tantas vezes, têm muito mais filhos do que nós. A mulher, aquela que não pode, por motivos de saúde, ter um filho, ela foi chamada também à maternidade. E é por isso que tantas se encontram na maternidade, seja por uma adoção, seja por uma maternidade espiritual. É a hora que ela encontra aquela alma, que ela pode ser mãe, que ela pode cuidar. Ali se dá o amadurecimento pleno da mulher. E é diferente do que nós vemos hoje, né? Hoje as mulheres não querem ser mães. E é por isso que a gente vê meninas, eternas meninas, que jamais se tornarão mulheres de verdade, porque recusam ser mães, seja espirituais ou biológicas dos seus filhos, né? E, na verdade, se recusam a ser mães espirituais, porque mãe biológica qualquer pessoa pode ser, qualquer animal pode ser mãe biológica, né? A verdadeira maternidade se dá de forma espiritual, assim como a paternidade. Então, essa necessidade da mulher de ser mãe, ela faz com que nós encontremos, né, uma verdadeira vocação, né? E isso é tão verdadeiro que Santo Tomás, quando ele vai falar sobre o matrimônio, ele fala da fecundidade, né, humana. E ele coloca o termo de útero espiritual. Muitos de vocês já devem ter escutado falar sobre isso. Nós fomos chamados a transmitir a vida, não só a vida biológica, como eu disse há pouco, porque a vida biológica, até os animais o podem fazer. Nós fomos chamados para essa maternidade, essa paternidade também, de forma espiritual. E essa paternidade se dá quando a gente educa os nossos filhos na virtude, né? É aí que se dá
a verdadeira educação, a verdadeira maternidade e paternidade. Porque todo ser humano, né, ele precisa da família para ser formado. É por isso que Deus ele colocou a criança dentro do seio familiar, né, e que Santo Tomás chama de útero espiritual. E ele nos fala da mesma forma com que a criança ela é preparada para o mundo, né, para nascer dentro do útero materno. Então, ali dentro é quando ela se desenvolve, ali que ela tem, né, que ela ganha tamanho, que o seu coraçãozinho ganha força, que seus pulmões crescem, que ela se desenvolve. E a gente sabe que quando uma criança nasce prematuramente, os problemas que isso são, quando já devem ter experienciado isso, crianças que nasceram prematuras, o quão difícil é assegurar aquela vida, o quão difícil é fazer com que ela se desenvolva fora do útero materno, até para que ela esteja pronta para viver. Por quê? Porque algo que era natural, que deveria ter sido completado dentro do útero materno, foi impedido, foi interrompido. Da mesma forma, né, ele faz alusão a isso com a família sendo esse útero espiritual. A família, depois que a criança nasce, ela precisa deste útero. É ali, dentro daquela família, que ela será protegida, que ela será preparada para viver, né, a sua vida, depois que ela tiver completado, né, a idade da razão, né, todo o seu processo. Né? Então, e não é à toa que Santo Tomás ele coloca como esse exemplo como útero, porque a mulher ela tem uma força, né, ela tem um papel principal nesse útero espiritual. Esse útero espiritual é a família, é o pai e a mãe. Mas a mulher, nessa primeira infância, nesses primeiros anos de formação, ela tem um papel primordial, né, nesses primeiros anos. Inclusive, existe uma frase do Chesterton em que ele fala que a educação ela só deveria ser confiada à escola depois que fosse inútil educar. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Que a educação só deveria ser confiada à escola depois que a mãe e o pai já tivessem feito o papel deles em casa. Porque quem educa é a família. A escola é aquele braço que dá suporte, mas é a família quem educa. E nos primeiros anos, especialmente, mas não é somente nos primeiros anos, mas especialmente nos primeiros anos, a mãe tem esse papel fundamental, né, de formar aquele ser humano para que ele esteja preparado para depois, né, aos poucos, sair, né, desse útero, né, esteja preparado. E se ele sai precocemente, como a criança prematura que nasce aos 6 meses, se essa criança não tem esse útero especial, útero espiritual, ou se ela sai precocemente daí, ela não está pronta. Ela simplesmente não está pronta para o mundo. Então, ser pai e ser mãe nesse processo existe para isso, né? Nós fomos chamados a essa maternidade. Nós vemos que a mulher foi criada para isso, que o amadurecimento pleno da mulher se dá depois da maternidade. Mas nós fomos para quê? Ser mãe para quê? Simplesmente para colocar filhos no mundo? É isso? Nós precisamos encher o mundo de seres humanos, povoar o mundo? Não é somente isso. Porque ter filhos biologicamente, qualquer um pode fazer. Mas a maternidade espiritual ela vem justamente para que a gente possa educar esses seres, né? Educar estas crianças. E educá-las em quê? Na virtude. Né? Essa é a verdadeira educação. Prover simplesmente as necessidades orgânicas, físicas, de uma criança, qualquer pessoa pode fazer. Então, hoje, infelizmente, nós temos exemplo de mulheres que nem sequer trabalham fora, ficam em casa o dia todo, cuidam dos filhos, mas elas não estão educando, elas estão criando filhos. Né? Estão ali, eu dou comida, eu lavo a roupa, eu cuido, fica doente, eu dou remédio. Não é isso? Isso não é educar? Não, isso é criar filhos. O que é a educação? A educação é quando, além disso, porque isso é importante, né, existe um corpo que precisa ser nutrido, que precisa crescer, e nada melhor do que uma mãe para fazer isso, mas existe também uma alma que precisa ser educada,
um espírito que precisa ser alimentado. E a mãe, é o papel da mãe, junto com o pai, com certeza, mas especialmente da mãe, fazer isso, né? Nutrir esta criança também espiritualmente. Dessa forma, né, quando a criança ela chega, né, no pleno, né, na capacidade, né, no desenvolvimento pleno da razão dela, os pais eles deixam, né, a criança começa a tomar as decisões por ela. Então, enquanto a criança ela está dentro desta família, ela está sendo formada, ela está ali protegida, o que une, né, os laços, né, que unem essa família, que liga esse pai e essa mãe a essa criança, o laço, né, do Criador, do fato de ter sido gerado por vocês, né, essa criança, existe um laço comigo, e aí, mais uma vez, a mãe tem um papel diferenciado, porque aquilo que conecta a criança da mãe é mais forte do que com o pai, né? A criança ela nasceu daquela mulher. Ela esteve a vida, os primeiros meses ali, conectada àquela mulher. E depois a criança nasce, ela ainda acha que ela está conectada à mãe, né? Todos vocês que tiveram filhos sabem muito bem como que é isso. A criança, ela ainda se sente parte do seu corpo, né? Então ela precisa de um tempo para entender que ela não é a mãe, que a mãe não é ela, que ela é um outro serzinho. E esse conhecimento pleno ela só vai ter depois, né, que ela entrar na idade da razão. E ela vai percebendo isso. E, dessa forma, esse laço ele é aquilo que nos ajuda a dar para a criança, né, aquilo que ela mais precisa. Né? Esse laço que conecta mãe e filho, né? E que se estende pela vida toda. Né? Quantas vezes nós não tivemos isso com as nossas mães, nós, depois de adultos? Né? A mãe fala uma coisa e você sempre fala assim, se a minha mãe falou, é melhor fazer, porque geralmente elas acertam. Né? E é isso, elas acertam justamente por isso, porque existe esse laço, né, entre mãe e filho. E também pelo amor que os une. E isso, né, pai e mãe participam. Né? O amor que une o pai e a mãe é aquilo que ajuda... o amor que une pai e mãe, que, consequentemente, ama aquela criança, é isso que faz com que esse útero, né, espiritual se fortaleça e que a gente consiga dar para aquela criança aquilo que ela realmente precisa. Né? E aí a gente olha para tudo isso e é muito belo, é muito bonito, mas o porquê que a coisa, muitas vezes, não anda desta forma? O que aconteceu? Né? Então, em determinado momento, entra algo chamado feminismo. Né? O feminismo ele veio, a princípio, né, com uma causa muito justa, que era dar para as mulheres direitos civis iguais aos dos homens, para que as mulheres fossem reconhecidas como seres humanos, com os mesmos direitos. E essa causa, que a princípio era justa, ela é raptada. Né? Ela é raptada e distorcida. Então, a primeira onda do feminismo, que foi em 1840, que era sobre direitos civis, 100 anos depois, na segunda onda do feminismo, ela já vem com a bandeira da libertinagem sexual, pílulas contraceptivas, já começava-se a questão do aborto. E tudo isso por quê? Porque a causa igualitária ela ganhou força. E aí foi começado a colocar na cabeça da mulher de que ela precisava ser igual ao homem, que ela precisava ter os mesmos direitos. Então, o homem, quando ele tinha uma relação sexual, ele estava livre depois para sair. A mulher não, muitas vezes ela ficava grávida. E aí? O homem saiu daquilo e não tem responsabilidades, a mulher não. Então, a gente precisa encontrar uma forma de que a mulher tenha os mesmos direitos. Né? Ela não precisa também se responsabilizar pelos atos, assim como os homens. Mesmo dentro de um matrimônio, a mulher começou a ser colocada como um papel do homem. Então, a mulher começou a trabalhar fora, ela precisava ganhar tanto quanto o seu esposo, ela precisava, né, ter os mesmos direitos. Então, a questão doméstica, né, o cuidado com a casa, o cuidado com o lar, o cuidado com os filhos, isso tudo foi sendo colocado como grandes humilhações e que tudo precisava ser dividido. Então, se o homem faz isso, a mulher faz aquilo, todos cuidam da mesma forma. E não tem como ser igual
né, viver desta forma sem terceirizar aquilo que é a educação dos filhos. Então, de lá para cá, nós começamos a ver isso, né? As mulheres sendo colocadas, muitas vezes, e até mesmo cobradas, de ter essa postura, né, esse crescimento de carreiras, e precisava ser igual, e as crianças né, começaram a ser terceirizadas para as escolas, né, para outras pessoas, para as avós, seja para quem for, né? Mas começou esse processo. E não tem como, né? Não tem como viver desta forma, porque a conta não fecha, né? Então, a gente olha para as crianças, a grande maioria das crianças hoje, não é que elas não estão sendo educadas, porque não há como não ser educado. Se a gente não está fazendo isso, alguém está fazendo. Então, nós vemos jovens e crianças sendo educadas pelo computador, pelo celular, né, por diversas pessoas, mas a família mesmo já não educa mais, porque a coisa começou a ficar desbalanceada. Só que nós fomos educados, né, acredito que a grande maioria daqui fomos educadas desta forma, a começar de mim, como eu comecei aqui falando da minha experiência com vocês. Eu fui educada para este mercado de trabalho. Eu fui educada com esses pensamentos feministas dentro de mim. Não existe diferença. Nós temos os mesmos direitos, nós temos que fazer as coisas de formas iguais. E tudo isso, por mais que em determinado momento da vida a gente acorde, assim como aconteceu comigo, isso deixa marcas. Não tem como fugir. Aqueles pensamentos, aquelas coisas que nós tantas vezes escutamos dentro das nossas escolas, dentro das nossas casas. Muitas vezes eu escutei isso dentro de casa. Não, você não nasceu para isso, não. Eu te criei para ser grande. Não foi para isso que eu te eduquei. Todas essas coisas, mesmo depois que a gente renuncia, isso deixa dentro de nós uma marca. E é muito difícil de se livrar disso. E eu acredito que nós viveremos assim a nossa vida toda, carregando essas marcas e tendo que lutar contra elas. A mulher, depois de tudo isso, ela perdeu a sua força. Mesmo depois dos filhos, mesmo fazendo um grande esforço para a gente, né, conseguir educá-los bem, né, e partilho aqui partilho aqui com vocês a minha realidade. Né? Mesmo me doando, por tantas vezes vem aquele sentimento de não, isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Estou sobrecarregada, não era para ser assim. E a gente tem aquele sentimento de querer, né, mais uma vez murmurar e voltar atrás, falar não, está tudo errado. E você precisa o tempo todo te puxar mesmo de volta e falar não, é isso mesmo. Foi para isso que Deus criou a maternidade. E eu preciso fazer isso. Então, é algo que vai ficar ecoando na nossa mente e nós precisamos, a cada dia, né, renunciar a estes sentimentos e assumir aquela vocação novamente. Então, nós vemos que a alma da mulher, que algo mudou na mulher, né, depois de tantas, né, revoluções. A mulher perdeu a força. A mulher, ela é capaz de fazer as coisas até melhores que muitos homens, coisas que caberiam ao mundo masculino. As mulheres fazem até melhor, mas elas já não conseguem mais fazer aquilo que cabe a elas. E isso causa um desbalanceamento. E daqui a pouco nós vamos escutar sobre o papel do pai. Porque quando a mulher começa a fazer o papel do esposo, também ali, muitas vezes, o esposo faz o papel da mãe, causando uma grande confusão na mente das crianças. Mas a mulher, ela perdeu a força dela. Aquela força, aquela coisa que as mulheres, quando a gente pensa nas nossas avós, né, aquela força que elas tinham para o cuidado, para a doação, muitas vezes nós não conseguimos mais. Não conseguimos mais de tão deturpada que está o nosso conceito sobre maternidade. Não enxerga mais a beleza da doação. A gente não consegue mais enxergar a beleza de se doar pelo próximo. Isso é da mulher. É da mulher, está aqui, intrínseco em nós, essa doação. Só que nós não enxergamos mais essa beleza. A coisa começa a ficar muito pesada. Então, ter filhos vai se tornando um grande peso. É um grande peso ter filhos. E quando você tem muitos filhos, o peso só aumenta.
E você começa a murmurar mais uma vez, né? Não é justo, né? Não enxergamos mais a beleza de educar uma alma. As mulheres começam, né, a se perverter mesmo, se entregar às futilidades, que é o grande, né, calcanhar de Aquiles, assim, das mulheres, que a futilidade, a curiosidade é algo que pega mesmo, né, no mundo feminino. E a gente já vai deixando a questão da maternidade de lado, porque a maternidade ela nos puxa de volta para o nosso lugar e vai se entregando a tantas futilidades. Então, qual é a nossa luta aqui? E por que nós trouxemos esse tema, né, para esse congresso, né? Por que falar disso numa reunião de pais de um colégio? É porque nós, mães, né, do Colégio Mater Puríssima, nós temos um grande objetivo aqui e um desafio, que é resgatar a verdadeira maternidade. Não é possível fazer uma educação se nós não tivermos mães dispostas a se doar pelos seus filhos. Não é possível. Essa educação ela só será plena se nós estivermos dispostas a fazer a nossa parte. Porque, como eu disse no início, a educação ela só é entregue à escola depois que a família já fez a sua parte, ou enquanto a família está fazendo a sua parte, né? A escola sozinha não consegue fazer nada. E o grande desafio nosso, hoje, mães católicas, que entendemos o nosso papel, é resgatar essa maternidade. E aí, não é só uma questão de trabalhar fora ou não trabalhar fora, mas é uma questão de se doar e fazer aquilo que deveria ser feito. Hoje eu trabalho fora novamente, né? Aquela renúncia que eu fiz há 10 anos e foi extremamente necessária, eu acabei encontrando depois uma vocação em mim, uma vocação que eu não sabia que eu tinha, que era a questão da educação das crianças, a pedagogia que eu fui fazer depois, porque, naquele momento, eu me coloquei à disposição da Divina Providência e falei, isso não cabe mais na minha vida de mãe. E a Divina Providência se encaminhou. Só no momento em que eu entreguei tudo mesmo, eu falei, agora eu não vou mais conciliar, né, esse trabalho com a educação dos meus filhos, a Divina Providência se encaminhou de colocar de novo nos meus olhos, né, uma vocação que eu jamais tinha imaginado, que era a questão da educação dos filhos, né, que se estendeu à educação das crianças do Colégio Mater Puríssima. Então, não se trata de trabalhar fora ou não trabalhar fora. Existem muitas mães que trabalham fora e cumprem muito bem o papel de mãe. E muitas mães que talvez ficam o dia todo em casa e estão ali, murmurando e se rebelando contra todos os afazeres e não conseguem enxergar a beleza naquilo. Então, o ponto não é esse. O ponto está em fazer as coisas que devem ser feitas e fazê-las com amor, né? É isso que o colégio espera quando se trata das mães, né? Que vocês possam caminhar junto com a gente nesse sentido. E eu não vejo outro caminho senão pela vida de oração, né? Senão pelas mãos de Nossa Senhora, ela que é a mãe perfeita, né? E nós podemos confiar a ela todas as nossas limitações e pedir ajuda. Certa vez, Jesus apareceu para Conchita e ele mostra o Imaculado Coração de Maria, aquele coração com a coroa de flores ali, e ele fala assim, estas flores, ele fala para Conchita, essas flores que nós vemos no coração da minha mãe são as graças que ela derrama sobre os seus filhos. Mas o que ninguém vê é que por detrás dessas rosas existem os espinhos que estão ali fincados no seu coração. E ele mostra para Conchita, né, o lado de dentro daquela coroa de flores, com os espinhos todos ali fincados no coração de Maria. E ele fala para Conchita, que era mãe, e para cada uma de nós, a maternidade é isso, é mostrar aos filhos, dar aos filhos as rosas e guardar para si os espinhos. Porque nós merecemos esses espinhos. E eles são e serão usados para a santificação da nossa alma. Se nós soubermos usar das nossas dificuldades, das nossas cruzes, das dificuldades ali de estar presente na vida das crianças, de educar, porque não é fácil educar.
Não é fácil, é muito difícil, né? Eu vivo isso na pele todos os dias, de olhar e falar, meu Deus, eu não vou conseguir. Não é fácil, mas se a gente consegue pegar aqueles espinhos e usar para a nossa santificação, Deus fará dessas crianças muito grandes e dessas mães muito santas, porque ocasiões não faltam para a gente se santificar dentro das nossas casas com os nossos filhos, não é? Então, o caminho é esse, a vida espiritual, usar muito, né? Pedir muito a intercessão de Nossa Senhora, estudar, né? Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, mas são só alguns dos exemplos de que vocês, mães, podem fazer. Esse livro, essa coleção, é do Padre Raul Plus. É O Matrimônio, A Educação dos Filhos e O Lar. São 3 livros. Existe também, não encontrei na minha casa para trazer para vocês, o livro da Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, o livro sobre mulher, sua missão segundo a natureza e a graça. Ali ela fala sobre a mulher. E ela fala, inclusive, sobre as mulheres que vivem os dramas de, muitas vezes, terem que trabalhar fora e precisam cuidar dos teus filhos. Então, não cabe todos esses assuntos nessa palestra. Mas, assim, nós precisamos estudar. O feminismo, nós precisamos entender o que o feminismo fez com a gente. Por que não estudar esses assuntos? Isso vai fortalecendo a nossa alma para que a gente possa estar convicto na hora de tomar essas decisões, né? Na hora de fazer o que tem que ser feito. E aceitar as humilhações, porque elas virão, né? Faz parte. E não tem outro caminho mesmo, né? As humilhações, em todas as vocações, elas sempre existirão. Então, se a gente tentar fugir delas, nós encontraremos elas de outra forma. Então, vamos aceitar. Né? Aceitar estas cruzes, aceitar as humilhações e usar tudo isso para a santificação do nosso lar. Né? E, nesse sentido, o Colégio Mater Puríssima ele trouxe para mim assim, grandes exemplos de mulheres que fizeram isso e que fazem. Né? Eu poderia trazer aqui, só que eu me lembro, assim, umas 15 mães que, nesses 5 anos de colégio, eu conheci no dia a dia, assim, de mulheres que acordaram e falaram, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso rever, e mulheres que reveram vocações, mulheres que saíram de empregos, mulheres que precisam trabalhar porque a família precisa e elas se doam de forma extraordinária, né, quando estão fora, né, enquanto estão fora se doam, quando estão dentro se doam pelos filhos. Eu vi, na prática, muitas mães dos meus alunos, que a gente olhava para aquelas crianças e falava, meu Deus, existe uma mãe por detrás dessa criança. Um exemplo, dá para uma criança, veja um problema de uma criança e fale para essa mãe. Fala, mãe, o seu filho ele está com uma dificuldade. Quando a mãe ela está dedicada, ela volta, no outro dia, ela já leu tantos livros sobre aquele assunto, ela já estudou, fez tantos cursos. A mulher ela vira uma especialista, né, naquilo que é a necessidade do filho. Um exemplo disso que a gente tem aqui é a Lohane. A Lohane, para quem não sabe, em determinado momento da vida dela, ela teve um filho com diagnóstico de autismo. Aquela mulher que era formada em comércio exterior e trabalhava e fazia um monte de coisa, de repente, hoje o que ela é? Ela é neuropsicopedagoga. Por que ela fez isso? Ela fez isso por causa do filho dela. Então, a mulher tem esse dom. Quando ela vê um problema no filho, ela é capaz de mudar tudo. Então, eram muitas mulheres que eu poderia chamar para conversar um pouco sobre isso, mas eu convidei a Vivian para estar aqui. A Vivian, pode sentar aqui, por favor. A Vivian, ela foi uma mãe que eu conheci dando aula para a filha dela. E um dia, ela me fez... Vou deixar ela contar a história, mas foi mais ou menos assim. Nós vimos uma dificuldade e eu falei para essa mãe, tem essa dificuldade aqui. E ela falou, mas ela deveria já saber isso? Eu falei, bom, pela idade dela, sim, mas a gente vai trabalhar. Essa mãe voltou para casa e ela virou uma especialista naquilo. A ponto de um dia eu chegar para ela e falar para ela assim, você nunca pensou em ser professora? Ela, não, imagina, sou contadora. Nunca pensei em ser professora. E hoje, mas aquilo foi, né, enraizando, foi tomando proporções maiores, e hoje é uma das nossas melhores professoras.
né, que veio para o colégio por conta disso, porque viu uma necessidade no filho e depois conseguiu fazer daquela dificuldade, encontrar a solução, se empenhando, e acabou se especializando depois e ajuda tantas outras crianças. Então, Vivian, já agradeço você ter aceitado estar aqui. E eu gostaria que você contasse brevemente a sua história, né, como foi, assim como eu, né, tem a sua história particular, mas que, né, tem muito a nos ensinar. Foi uma mãe que foi preciso, em determinado momento, mudar os rumos por conta da educação dos seus filhos. Então, fique à vontade. Bom dia a todos. Então, eu acho que assim como você, né, Tamires, você foi contando a sua história, eu fui me identificando muito, porque assim como você, a maternidade também transformou a minha vida, né? Eu casei em novembro de 2012 e em janeiro de 2013 eu já estava grávida, né? E nessa época eu trabalhava numa empresa, né, de contabilidade, já havia 15 anos que eu estava lá. Me dava muito bem com as minhas colegas de trabalho, com as minhas chefes. E, assim, o tempo todo da minha gestação, já estava muito certo na minha cabeça que a minha mãe ia olhar, né, o meu filho, e ela ia para a minha casa, né, como de fato aconteceu. A Manuela nasceu, né, eu voltei a trabalhar. A minha mãe ela ia até em casa para olhar a Manuela, para a Manuela não pegar friagem, né? Então, a minha mãe saía da casa dela, ia até a minha casa para olhar a Manuela. Só que ela só não olhava a Manuela, né? Ela fazia o pacote completo, né? Então, eu chegava em casa, a casa estava arrumada, a minha roupa estava lavada, estava passada, estava tudo. Era pacote completo. Só que eu saía de casa muito cedo. Eu saía de casa às 7h da manhã e voltava assim no começo da noite. Então, às vezes, eu chegava em casa, a Manuela já estava tomada banho e, às vezes, até dormindo. E eu não a via, né? E isso começou a incomodar meu coração, né? Eu falei, nossa, como assim, né? Parece que eu não estou vivendo a minha maternidade. Parece que tem outra pessoa fazendo isso por mim. E isso começou a me incomodar. E eu lembro que, em certo momento, assim, eu acordava de madrugada e eu começava a chorar, sabe? Assim, porque eu voltei a trabalhar. Porque imagina, né? Eu vou depender de marido, né? Como assim? Eu trabalho desde os 14 anos, né? Eu tinha o meu carro e o que mais era um dilema grande para mim era assim: eu vou ter que pedir para comprar um shampoo para o meu marido. Como assim? Né? Para eu comprar um pão, eu vou ter que pedir dinheiro para ele. Que humilhação, né? E eu vivi com esse dilema assim durante um ano. Eu acordava de madrugada, eu chorava, eu falava, eu quero ficar, mas eu falava, não, mas eu tenho que ir, porque eu também fui criada dentro desse contexto, né, de, olha, nunca dependa de marido, né? E aí, quando a Manuela, uma semana antes da Manuela fazer um ano, né, então durante um ano, minha mãe criou a Manuela, eu falei, não, chega, eu preciso viver isso, né? O Marcos falava para mim assim, resolve isso, né? A gente, né? O Marcos tinha um emprego estável na época, falou assim, sai, pode sair, eu vou te garantir, vai dar tudo certo. Só que em mim eu tinha o dilema, né? Aí, uma semana antes da Manuela completar um ano, eu entrei na sala da minha chefe, falei assim, eu quero pedir demissão. Ela olhou assim, como assim? Pedir demissão? Aí eu falei, eu quero pedir demissão, que eu quero, né? Expliquei para ela o motivo. Ela começou a chorar na hora, porque ela também tinha os dilemas de maternidade dela, né? E aí foi. Aí eu fiquei em casa, né? E eu olho para trás, eu não me arrependo nem um minuto, né? De ter escolhido isso. E aí, dando um salto, né? Na sua pergunta, eu conheci o Instituto em 2019. Eu fui naquela festa junina que teve no meio do ano. E aí, eu lembro que, no final, eu acho que de 2019, eu comecei a participar de uns terços que tinha às sextas-feiras, era isso? Eu cheguei aí algumas vezes, e aí eu comecei a ir, no sábado de manhã, o professor Danilo dava umas formações de manhã, e eu comecei a participar dessas formações. Falei, nossa, parece que esse povo está falando umas coisas diferentes, assim, né? Que é isso? Que parece que eu não conheço, né? Parece que, né, está mexendo aqui comigo, mas, né, que coisa que é isso? Mas, até então, não tinha dado o start.
Aí a Manuela iniciou o ano em 2020 com você, né, sendo professora dela. E aí eu lembro assim que, numa das nossas primeiras conversas, né, você deu de entender que ela estava muito aquém, né, da sala. Eu lembro até perfeitamente de ter perguntado para você assim, já era para ela conhecer as letras, né, os números, a quantidade, primeiro ano. Aí você me disse assim, eu lembro perfeitamente da sua resposta, me dizendo assim, no mundo ideal, Vivian, já era sim para ela estar sabendo. Eu falei, gente, eu vou ter que estudar aqui para eu poder ajudá-la agora ela está em escola particular, né, para ela poder acompanhar a turma. E comecei a pesquisar métodos de alfabetização para poder ajudá-la. E, nisso, veio até mim um drive do colégio. Né? O drive do colégio tinha muitas formações lá, e eu comecei a fazer aquelas formações que tinham lá. Também fiz muito... Sofia Perene, é do professor Felipe Neri? Então, tinha uns congressos lá também, e eu comecei a fazer aquilo. E eu olhei e falei, meu Deus! Eu lembro de ter ficado assim, falei, o que é isso? Né? Que coisa é essa de educação que eu não conheço? Né? O que fizeram comigo? Né? Eu não quero isso para os meus filhos, né? Não é isso. E foi aí que tudo que eu estudava, eu ia contando para o meu marido, né? Ele só concordava. Né? Mas aí eu falei, bom, está na hora de eu assumir, né, as rédeas está na hora de eu assumir as rédeas, né, da formação ali da minha família. Mas não só a formação intelectual, pedagógica ali, né, mas eu sentia que eu precisava assumir a formação deles para o transcendente, espiritual, a afetividade, sabe? Eu senti que eu precisava tomar ali. E eu comecei a adequar a minha casa com tudo aquilo que eu estava vendo como verdade. Então, Manuela tinha tablet, né? Então, era uma outra realidade. E eu comecei a adequar a minha casa com aquilo. E eu fui vendo os frutos disso, sabe? Aí fui vendo os frutos dela, entrou a pandemia, eu ia toda sexta-feira na sua casa, né, para pegar material para poder ajudá-la. Nessa, o Samuel também começou a fazer a pré-alfabetização também. Ele tinha hipotonia, né, na língua. E ele fazia fono, né, acho que cerca de 1 ano, assim, ele fazia fono pelo convênio, porque ele não falava o R. Então, ele falava pota, né, cata. Aí ele saiu, eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Menino, a gente perdeu o convênio e ele está sem tratamento agora. Aí eu fiquei meio enxerida, sabe? Aí comecei a pesquisar uns perfis assim, de Instagram, de fono, tal, de vídeo. Fiz um curso de fonética, fonologia. E comecei a fazer uns exercícios com ele em casa, né? Então, ele estava brincando, eu falava, Samuel, o exercício. Ele estralava a língua. Eu falava, Samuel, coça a língua agora. Aí ele coçava. Aí tinha um exercício que eu colocava ele na cama, ele enchia a bexiga, assim, e ia soltando devagarzinho, né? Eu sei, menina, que, assim, eu não lembro ao certo, mas 1 mês, 2 meses, o menino estava falando porta, carta, né? Estava solto. Quando a mãe quer fazer, a mãe faz, né? Tanto que, assim, em casa a gente fala carta, né? Porta, né? Meio caipirado. E ele puxa bem, ele fala carta, porta, né? Acho que por conta dos exercícios que nós fizemos. Então, é isso. Eles olham assim com... E até esses dias o João Pedro falou para mim, mãe, você lembra quando a senhora, né, colocava as imagens aqui na mesa da cozinha e a gente tinha que ficar falando, lendo? Aí meu marido falou assim, eu lembro dessa época, que nessa época conversava-se nessa casa só só por método fônico. Então, eu percebo que as crianças têm uma memória afetiva, assim, bem bacana, assim, disso, sabe? Eles olham e falam, nossa, minha mãe me ensinou a ler, né? Minha mãe me alfabetizou. É isso. Muito obrigada, Vivian. Nosso tempo já está acabando. Eu tinha até mais perguntas para fazer para a Vivian, mas o que eu gostaria de deixar bastante claro para vocês, mães, especialmente, é que é possível, né? É possível. E que a gente não deve deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje pela educação dos nossos filhos. Nesse livro aqui, A Educação dos Filhos, o padre Raul Plus, ele fala o seguinte, você pode... Um dia, os nossos filhos vão crescer e eles terão a liberdade de escolher o caminho certo ou errado.
Todos os nossos filhos terão esse momento em que eles farão essa escolha, eles são livres, e eles terão que escolher o bem ou o mal. Se nós, pais, fizemos o nosso papel, primeiro, a chance deles escolherem o errado é muito menor, mas mesmo assim, eles podem escolher, porque existe a liberdade. Mas se eles escolherem o caminho errado, mesmo diante de tudo que nós ensinamos, e nós fizemos tudo o que a gente poderia fazer por eles, o nosso coração ficará em paz. Por mais que nós iremos sofrer muito e não deixaremos de rezar pela conversão deles o resto das nossas vidas, mas o nosso coração ficará em paz. Agora, se a gente olhar para trás e ver que nós não fizemos aquilo que nós deveríamos fazer no momento certo, que o amargor, né, que isso refletirá na nossa alma será eterno. E ele ainda fala assim, ele termina dizendo assim, sempre haverá Mônicas para muitos Agostinhos, né? Santa Mônica, aquela que rezou a vida inteira pela conversão do filho, né? Mesmo assim, ele fala, mesmo aquele filho que escolhe errado, haverá a mãe que ficará ali rezando por ele, né, até o fim da sua vida. Porém, para que isso aconteça, Mônica precisa ser santa. Então, Santa Mônica ela só conseguiu aquela conversão por conta da santidade dela. Então, não vamos deixar para depois aquilo que a gente pode fazer agora. Tá bom? Eu agradeço muito vocês e estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada. E obrigada, Vivi. Imagina.